Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha, e a gente tem esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola de melhor do comer e do beber em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! Sabe aquela velha dúvida, o que eu quero ser quando crescer? Meu convidado de hoje chegou a cursar faculdade de desenho industrial durante 6 semestres. Fez bem de desistir. Ele acertou na vida profissional ao trocar a prancheta pela chapa, sobre as quais tosta deliciosos hambúrgueres, que ele mesmo modela. Embora às vezes faça a cara de poucos amigos, garante que sempre foi muito bom em receber as pessoas. Não há como duvidar, o cara entende mesmo da arte da hospitalidade. Ele tem 3 lanchonetes na cidade e todas elas bombam de público. Em geral, não cabem no salão e se espremem do lado de fora à espera de um lugarzinho. Sobram motivos. Além do bom atendimento, o hambúrguer do Zedeli é o melhor da cidade e já recebeu esse título 4 vezes de Veja São Paulo Comer e Beber. A última delas, agora em outubro de 2019. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio Júlio Hall. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Lorenzato. Um baita prazer estar aqui contigo, uma honra. Obrigado por ter lembrado da gente mais uma vez. Eu queria saber uma coisa, né? Por que o hambúrguer faz sucesso não só aqui em São Paulo, como mundo afora? Eu estive na Índia, por exemplo, onde a vaca é um animal sagrado. Naturalmente não tem hambúrguer de carne bovina, mas eu encontrei hambúrguer de frango e de grãos, o vegetariano. O que você acha que levou o hambúrguer a explodir no mundo? Eu acho que é uma comida inteligente, é uma comida que tem baixo custo, por você usar a matéria-prima de moagem da carne, né, não serem as carnes que a carne de grelha, a carne nobre, então você consegue ter um custo baixo e com um sabor incrível, que são essas carnes que são chamadas de segunda, que eu não acredito nisso, são as carnes que são usadas para fazer o hambúrguer. Eu também concordo com você, eu não acredito em carne de segunda, tem carne. É isso. E eu acho que também é uma coisa que deve ter nascido, imagino eu, de um uso de algum alimento que estava sobrando, uma matéria-prima que sobrava, então o cara consumia os melhores cortes, e os cortes menos nobres deveriam ficar ali, e foram criados produtos através disso, como salsicha, hambúrguer, né, os embutidos, né, são produtos que são para usar o alimento inteiro, o animal inteiro, né? Não adianta a gente só querer comer o filé mignon e o peito, e o miolo, e a bochecha, Então a gente começou a consumir o animal inteiro. Então acho que uma das formas deve ter sido essa. E, cara, bombou, virou um pop no mundo, né? Júlio, quando eu falo desse movimento, eu fico pensando assim, o hambúrguer, ele existe já há bastante tempo, a gente tem caso das cadeias internacionais que fazem muito sucesso. Aliás, gente, tá um cheirinho aqui no estúdio, vocês não têm ideia, eu não tô aguentando. Tem 3 hambúrgueres aqui na minha frente e um sanduíche de pastel. A gente vai falar dele já já, eu não vou comer para não ficar com boca cheia e no final eu conto como foi a experiência. Mas eu queria falar o seguinte, que a gente tem aí, o hambúrguer ele deu uma sofisticada, ele melhorou muito. Quando a gente fala das grandes cadeias e tal, de algo mais simples, né? Hoje você tem hambúrguer com uma determinada altura, você tem o ponto que você pode escolher. O hambúrguer se modificou também, né? Esta última década foi a década do hambúrguer para mim. Sim, acho que tem vários nichos aí que se criam de hambúrgueres, né? Mas na minha concepção, hambúrguer é um só. Você pode ter estilos, às vezes você quer uma carne mais vermelha, mais suculenta, ou um hambúrguer mais fino, mas hambúrguer é hambúrguer. O que faz mesmo a qualidade e dos hambúrgueres e essa sofisticação é a atenção com os ingredientes, sabe? É você pensar uma carne de um produtor que você conheça, que tenha procedência, que cuide bem do animal, os hortifrutis bem cuidados, frescos, cortados na hora. Então eu acho que é mais atenção com o ingrediente por si só do que fazer um hambúrguer, sei lá, com trufa e foie gras e ser diferente ou ser mais caro, não é isso. Acho que é o cuidado com o insumo. Então isso eu acho que mudou, mas mudou em toda a comida, né? A matéria-prima foi fundamental aí. Eu acho. E eu vejo que isso acontece na gastronomia como um todo, né? As pessoas querendo saber da procedência, querendo saber se as pessoas que produzem, fora a procedência, se é um bom alimento, eles estão preocupados com sustentabilidade, ou como que eles lidam com o funcionário, como que é o entregador que esse cara vem entregar o produto. Então a gente pensa num todo, quando a gente vai escolher um fornecedor. O Zedeli, acho que uma das coisas que a gente quebrou um pouco era o paradigma que, pelo menos quando eu era cliente das hamburguerias, quando eu era um pouco mais novo e, época de faculdade, de balada, saía pra comer, a gente ia nas lanchonetes que tem por aí até hoje, que são as lanchonetes tradicionais. E eu via um hambúrguer mais fino, eu via muito queijo,
sempre muito queijo prato, queijo bem forte e muita maionese. E eu era uma pessoa, junto com os amigos, eu conhecia mais a maionese. Eu falava, puta, vamos naquele lugar, porque a maionese daquele lugar é sensacional. Sabe isso? E aí eu falei assim, puta... E cara, oportunidade, minha família, a gente viajou muito. Eu vi os hambúrgueres lá fora e eu via, cara... O que menos tem lá é maionese. Tipo, as pessoas iam comer maionese, né? Iam comer eu acho que era um pouco isso, sabe? Eu sou muito fã, cara. E até hoje eu sou cliente de várias hamburguerias dessas antigas. Inclusive eu acabo comendo mais nessas antigas ainda do que nas mais modernas. Por conta, acho que também, de lidar todo dia com produto e tal. Sou muito fã também dessas hamburguerias. Mas era isso, eu falei, puta, vamos valorizar a carne, vamos botar uma carne um pouco mais uma carne com mais personalidade, uma carne com procedência, vamos botar um pouco menos de queijo, um queijo mais elaborado, um queijo com um sabor mais complexo. E aí eu não tô falando só de um queijo mais artesanal, não, pode ser um cheddar inglês, pode ser um cheddar nacional, pode ser um queijo americano, algum queijo que tem um punch. Falei, então eu quero valorizar, cara, a carne, o queijo pouco e o pão. Que é uma coisa que até é uma das coisas que a gente faz no Zedeli por conta de ser assim, o primeiro contato do cliente com o produto e tal. Então, assim, toda a valorização dessas... Pensar nos ingredientes como se fossem únicos. Então, cara, é todo esse cuidado que eu acho que mudou. Júlio, a gente tem 3 hambúrgueres aqui em cima da mesa. Claro que as pessoas vão só ficar na vontade, eu não. O que a gente tem aqui? O que você trouxe? Eu trouxe 3 burgers que falam um pouquinho da nossa história e também para mostrar como nosso pensamento é simples na hora da concepção do hambúrguer. Que para ser sofisticado você não precisa ter 1000 ingredientes. Para ser sofisticado você tem que trabalhar bem os poucos ingredientes que você tem. Então eu trouxe um hambúrguer de cordeiro, que vai um queijo prato, uma fatia fina, picles de fermentação natural feito lá na loja, cebola roxa, maionese de cominho e o nosso pão. Esse hambúrguer é um pouquinho do conceito judaico aí, da cultura sefaradi, de cordeiro, cominho, e o picles entrando aí também como uma cultura já mais cultura totalmente judaica. Então é um hambúrguer que tem um DNA que a gente fala que é um DNA judaico. Curiosamente, você não é sefaradi, né? Você não. Acho que nazi, né? Acho que é nazi. E aí vem o picles de fermentação. Agora, a Zedeli tem a função, cara, de misturar tudo. A gente não quer judeu, askenazi, sefaradi, todos os povos e culturas. A intenção do Zedeli sempre foi essa, através da comida. Então os outros, vamos lá, o Nova York, o New York, que é a nossa maior venda, é o sanduíche que mais vende, é bem básico, cheddar inglês, tomate, cebola e picles, e o molho especial. De novo, você tem cebola, você tem picles em ambos, né? Uma é cebola roxa, outra é uma cebola branca picada, no caso do lamb, mas hambúrgueres de concepções parecidas. O terceiro é o JR, que é um hambúrguer inspirado nos hambúrgueres de estrada dos Estados Unidos, os hambúrgueres de diner. Falam smash, mas é um hambúrguer, a gente chama aqui de roadside, que é um hambúrguer de estrada. Então você tem duas fatias de hambúrguer, dois discos de hambúrgueres de 90 gramas, 2 fatias de queijo, picles, cebola picada e molhinho especial. E você, como é exagerado, ainda trouxe um 4º sanduíche, né? Trouxe. Que é o de pastrame. Que é um dos nossos DNAs, né? É pastrame de língua? Esse é o nosso pastrame de língua. Língua curada, em salmoura, e depois cozida e defumada. E então não é um pastrame, exatamente. Ela não é prensada, ela não é... Então, ela é um pastrame. O pastrame é feito do peito, né? Do boi. Sim. E esse aqui é um pastrame de língua, por assim dizer. É um dos meus sanduíches. Eu trouxe porque é o meu sanduíche predileto da casa. Então vai língua fatiada bem fina, e o molho tártaro em cima, que é bem clássico também, que é picles batido com cebola, alcaparra e um pouquinho de maionese. Gente, eu nunca falo muito do Rafael Bertazzi, que grava aqui com a gente, que tá sempre, coitado, sofrendo, porque ele fica me vendo comer, ele fica me vendo trazer as pessoas. Ele tá com um olho tão comprido nesses hambúrgueres que tá um negócio, viu? Vocês precisam saber o que tá acontecendo nesse estúdio. Queria saber o seguinte, esse hambúrguer, eu posso olhar pra ele e dizer, é hambúrguer gourmet ou você odeia essa classificação? Cara, eu não acho que é desnecessário. Eu não gosto. Eu acho que é um hambúrguer com ingredientes bem pensados. É isso. E o gourmet, se é isso, dar atenção ao alimento, sim. É gourmet porque a gente dá atenção a cada ingrediente. Só que não tem tudo que a pessoa quer ouvir. É um hambúrguer trufado, recheado com queijo do produtor. Não, é uma coisa bem simples. É picles, cebola, queijo, hambúrguer do jeito que tem que ser.
simplesmente uma atenção à excelência mesmo, que é a cultura nossa da Zedeli. Com tantas e tão boas hamburguerias pela cidade, né, aqui em São Paulo, a que você atribui o fato do Zedeli ter levado o título 4 vezes de melhor da sua categoria? Claro que do ponto de vista da crítica eu não tenho dúvida, eu sei por quê. Mas o que você acredita que atrai as pessoas, essas multidões ao Zedeli? Cara, de longe é a paixão que eu, meu sócio, minhas avós tiveram com o negócio, de estar no dia a dia em cima da operação e cuidando de cada detalhe. E assim, quero também sempre estar um passo à frente. Eu também mamo de referências, mas eu busco referências da fonte mesmo, e muitas vezes até evito muita concorrência, às vezes que eu tenho medo de querer copiar alguma coisa, sabe? Eu tenho um pouco medo disso. Eu aprendi isso com um professor meu de música. Não sei se é o melhor caminho. Pego algumas referências, mas geralmente, se eu quero ver algum restaurante, eu não vou num restaurante exatamente naquele restaurante que eu me inspirei. Não, eu vou em outro parecido, tento entender. É o nosso jeito, sabe? É um negócio original. Meu sócio, o Bruno é americano, cara. Minha avó foi exilada no regime militar. Morou em Boston, ela trouxe esses ideias de fora. Meu sócio é também americano, então é uma coisa que é nossa, sabe? Acho que é isso, é por ser nosso, por ser singular. Em Nova York, você acha lugares que são especializados nesses produtos, mas você não acha tantos lugares que fazem que nem a gente. Tem drink, tem burger, tem pastrame. Você acha Katz que tem um pastrame? Você acha? Então assim, a gente fez um negócio original, a nossa interpretação sobre o universo americano-judaico da colônia de Nova York. Então, esse cuidado, essa atenção e hospitalidade, cara, isso é o mais importante. É o nosso cuidado com os funcionários também, que é uma coisa que a gente entende que se a gente não cuidar dos nossos funcionários, dos nossos fornecedores, nossos parceiros, o ciclo não fecha. Você não vai conseguir passar um bom atendimento, porque a gente não tem mais um restaurante. É diferente de você ter um restaurante e fechar nos domingos. Você tá ali toda hora, todo dia. Quando você tem 3, 4 e abre todo dia, as pessoas vão estar fazendo por você. Para as pessoas fazerem por você, elas têm que conhecer a cultura dos sócios. Os sócios têm que ter um bom alinhamento. Então é isso, cara, um bom alinhamento de sócios, uma família que tem uma cultura legal, hospitaleira, que cuida dos funcionários. E nos detalhes, cara. Se eu for falar aqui, cara, eu tô interessado em saber quem é o meu fornecedor, quem é o entregador do meu fornecedor, nem só o fornecedor. O que adianta o cara ter um produto bom e o cara não ser uma boa pessoa? Esse cara uma hora vai falhar com você. Então, assim, a gente procura ver as pessoas sempre pelo lado emocional, antes do prático, sabe? Já que você falou desse cuidado todo em ser original e Sim. não copiar ninguém, qual que é o seu hambúrguer mais original, o que você diz que é a sua assinatura? É o hambúrguer o Black Burger. É um hambúrguer de tutano. Qual a referência dele? O Mineta Tavern. Eu fui há 10, 12 anos atrás, nesse restaurante em Nova York, e comi um hambúrguer dry age lá. E assim, hoje todo mundo fala do Mineta e tal. E eu tive uma experiência muito boa, impactante. Eu nunca tinha comido carne dry age. E foi uma experiência diferente lá. E aí eu falei, cara, como eu vou conseguir esse sabor sem ter que fazer essa carne? Falei, a gordura do tutano. Aí, depois de matutano, eu falei, a gordura da medula vai ser a gordura onde eu vou ter mais esse punch, até mais do que o do Mineta. Falei, puta. E aí eu falei assim, vou fazer uma coisa nessa linha. E aí nasceu o Black. Inclusive, engraçado, depois a gente foi depois de uns anos agora pra Nova York, outras visitas de referência e tal, e a gente foi lá no Mineta, e os caras falaram, aí a gente perguntando, né, eu pedi um tutano e pedi um burger deles, e aí eu tirei o tutano e botei em cima do burger. Aí ele falou, um barman falou, tem alguém, um cliente brasileiro veio aí, fez a mesma coisa que você, falou que tem um lugar lá no Brasil, o Zedeli que faz o barman lá do restaurante. Falei, que da hora, né? E essa conexão pra mim que é isso que vale. E com que frequência você muda ou volta as receitas pro cardápio? Cara, até hoje eu fiz mudanças, eu percebo que fica mais difícil quando a gente cresce e quando a gente já tá, vai fazer 8 anos, 7, 8. Quando a gente já tá esse tempo no mercado, é uma coisa que acho que a gente começa a virar uma coisa que as pessoas querem o mesmo, sabe? Hamburger place, a gente fala, é uma deli, você não vai num lugar que tem... E a Zedeli, já tá fazendo a da minha avó faz quase 40 anos, então as pessoas querem comer o mesmo. Eu brinco com os funcionários, falo, gente, você acha que o Roberto Carlos gosta de tocar as mesmas músicas todo show? Você acha que ele não se enche o saco em algum momento? Mas as pessoas vão mais pra ver as músicas clássicas do que as novas, sabe? E é isso, assina de você ter feito um negócio legal, sabe? Mas tenho criado menos.
Tenho criado menos. Agora eu penso cada vez mais em só focar em mexer em produto, sabe? Não precisa mexer em receita. Eu vou desenvolver um fornecedor melhor, eu vou procurar uma carne numa procedência melhor, uma fazenda que me agrade mais. Puto, o queijo eu acho que pode ter um pouquinho mais de sal. Então, eu empreendo muito em cima dos produtos, só que de uma forma acho que menos, tipo, vou mudar um cardápio, vou lançar um cardápio novo. Não, eu vou constantemente mudando. Agora, a salsicha, por exemplo, eu acabei de desenvolver um baita fornecedor, a gente faz lá, né? E, porra, a gente faz tudo, meu. É um processo industrial gigante. Estou desenvolvendo um fornecedor agora de salsicha. Ficou um baita produto. Por que não fazer com o cara? Por que eu tenho que fazer tudo? Não tenho. Então, assim, tô melhorando. Tô constantemente empreendendo em cima do cardápio. Certa vez você declarou para a Vejinha que a carne prensada perde a textura, parece uma pasta. Seria melhor uma moagem mais grossa para deixar o hambúrguer mais aerado. Curiosamente, a gente tem smash burger aqui na mesa. Sim. Você mudou de ideia, você foi pela moda, é exigência do cliente, porque o prensado tá aí. Não é questão de hambúrguer prensado. O que eu digo assim, na hora da emulsificação da carne, entendeu? Se você trabalha demais a carne, dependendo do jeito que você trabalhar, você pode deixar o disco mais pastoso e tipo mais duro. E você consegue ter no smash, com uma emulsificação adequada, e nesse roadside, com uma gordura que fique com uma suculência. E ele, mesmo ele sendo esmagado, ele tá moído. Ele tá moído num disco que é o disco que moe no ZDL. É disco número 6, que é um disco médio. Você diz assim, eu faço tudo no restaurante, agora estamos desenvolvendo uma salsicha, estamos desenvolvendo embutido, não sei o quê. Você faz o pão no restaurante. Qual a importância de fazer o pão? Não, eu fiz o pão porque eu não achei um fornecedor que conseguisse chegar no resultado que eu gostaria. Essa é a grande verdade. E quando é assim, a gente faz. Eu falo umas coisas para os meninos do ZDL. Eu não faço os produtos para ter conceito. Não é que eu quero ser artesanal, não. Eu faço produtos porque eu não consigo encontrar em lugar nenhum. Quando eu abri o ZDL, cheddar inglês ninguém conhecia. Você comprava um restaurante, comprava cheddar inglês. Para desenvolver pão de brioche, mas ninguém nunca nem tinha falado. Falei, pão de brioche. Não, mas vamos fazer uma massa assim, vamos fazer essa. Então, assim, muitos dos produtos que eu faço hoje, e a grande maioria foi porque eu não achei fornecedor. Eu tive que ir num Bom Retiro, falar com o meu... Imagina, esse pessoal de velha guarda, os caras retêm receita, meu. Os caras não passam, é tipo segredo do Estado. Então, assim, eu sofri muito, cara. Então, assim, o pão é o primeiro contato que o cliente tem com o nosso sanduíche. Então, tinha que ser uma coisa muito legal e importante. E ninguém conseguiu chegar no resultado ainda. Mas, se um dia vier um fornecedor que faça igual, melhor, por que não? Né? Por que não mudar de ideia? Entendeu? Não tem problema. Você tem ali na sua própria rua, na Francisco Leitão, na unidade de Pinheiros, um quase vizinho que é o André Mifano do Lilu. Uhum. E você vende para ele pão, o bagel é seu, né? Por que o André compra de você? Como é isso? Ele não tem espaço para fazer? Você é o melhor fornecedor? Vamos lá. Primeiro, o André, ele foi meu chefe. Vocês trabalharam juntos? Eu trabalhei no Vito um ano e pouco. E foi maravilhoso, cara. Eu aprendi, eu falo que eu trabalhei no Levan, aprendi no Levan a como fazer uma empresa e conseguir ter funcionários e ganhar dinheiro com gastronomia. Vi que dava para ganhar dinheiro. E no André, eu saí do Levan pro André, né? Experiência completamente, uma empresa de 700 pessoas para um restaurante que tinha 3 funcionários na cozinha. E com o André aprendi como cuidar de insumo, como se dedicar ao trabalho. Porra, e essa relação perdurou, né? Quando o André falou que ia abrir na rua, cara, eu abri, sorriso de orelha a orelha, cara. Puta chefe renomado, acho que tava faltando isso. Tinha saído um restaurante de um outro cara, um outro chefe legal tinha saído da rua. Falei, porra, tá faltando um chefe foda na rua. Tipo, tinha vários restaurantes legais, super bacanas, bons conceitos, mas tá faltando um cara de não. E o André veio pra agregar nisso. E aí ele pediu. E ele, cara, puta, gentilmente, uma honra, até bota o nome no cardápio, né? Pô, bagel do ZDL e tal. E bagel, cara, acho que o ZDL é um dos primeiros lugares a fazer o bagel do jeito que tem que ser feito, sabe? É um processo difícil, foi uma luta enorme. Assado cozido na água, ali assado na madeira, no forno a lastro, ele assa de um lado, e aí você vira a madeira, ele assa do outro. Tipo, são processos que você vai falar pro padeiro fazer uma padaria que é fornecedora. É difícil o cara acreditar no projeto, é difícil ele parar a produção inteira para fazer umas loucuras que eu quero. Então, abri a padaria no intuito de me liberar. Mas é uma coisa que a gente sempre se pergunta, quem disse que não dá, né? Quem disse que não dá pra comprar pão, quem disse que não dá pra fazer um pão melhor que o ZDL, sempre dá. A gente tá, como eu te falei, em constante mudança. Isso são as mudanças que eu faço no ZDL, são essas, justamente, de mudanças de insumo básicos. Sabe, puta, um pão melhor, ou às vezes achei uma receita mais legal.
Agora, o André é sensacional. Ele me ensinou muito, cara. Devo bastante coisa da minha carreira a essa pessoa. Tem outra pessoa que você deve dever muito também, que é a sua avó, Dona Rosa, não? Como que ela influenciou a sua carreira? Cara, minha avó, como toda Idestimame, ela não gostou muito, cara, quando eu falei que eu ia seguir gastronomia, né? Ela tinha a vida no Zedel e ela sabia as dificuldades que é ter um empreendimento com pessoas. E eu não me atia a isso, cara. Eu falei, puta, é uma coisa que eu gosto muito. Depois que eu abri o Zedel, ela e a Zenaide, cara, a Zenaide é espetacular também, as duas me influenciaram, me ajudaram. Depois que elas viram que não tinha volta, aí elas acreditaram em mim e foram. E quando o restaurante começou a dar certo, aí elas deslancharam. Hoje é um maior orgulho. Ela me dá muitos toques. Ela traz muito esse espírito da hospitalidade, de receber, de cuidar das pessoas. Ela, Zenaide, fizeram e fazem muito esse papel e me ensinam a isso. Porra, minha avó tá com 93 anos, bicho. E o restaurante fechava domingo, agora não fecha mais. Ela tá 7 dias por semana no restaurante. Não tem nenhum dia que ela não esteja. Bom, a gente não apresentou corretamente sua avó, a Dona Rosa Hall, que é dona do Zedel, um restaurante de longa tradição aqui, uma deli ao estilo de Nova York, as delis judaicas, né? Ela trabalhava com a cunhada, perfeito, né? A dona Zenaide, que nos deixou esse ano. E esse restaurante, inclusive, para quem não sabe, recuperando a memória do tempo, ele foi premiado como bom e barato anos atrás pela Veja São Paulo também. Veja Comer e Beber. E é muito legal você trazer isso na memória. Agora, você fez um negócio maluco que foi reformular o cardápio do restaurante da sua avó. Né? Aliás, onde você começou, para quem não sabe, e que, aliás, Júlio, uma coisa impressionante, o Spotify divulgou agora, e eu sempre falo assim, tem gente nos ouvindo em todas as partes do mundo e tal, não sei o que, tem gente até na Nova Zelândia que põe o podcast para tocar, então eu fico muito contente. Tem nos Estados Unidos, Reino Unido, Itália, devem ser brasileiros que moram e que são expatriados e querem saber da nossa comida. Eu fico muito, 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 muito feliz. E aí, para quem não sabe, né, acho que é importante contar, a Dona Rosa e Dona Zenaide tinham, na verdade, 3 restaurantes. Um na Alameda Lorena, o outro na Doc Lobo, que não é um restaurante, aquele é um buraquinho que tem ali e que foi onde o Júlio se enfiou para montar o primeiro Zedel. Por influência da avó. É verdade que ali, aliás, queria te perguntar, que você queria abrir uma temaqueria no lugar? Cara, a gente... Pô, você viu o tamanho do espaço, né, meu? Eu falei, bom, aqui fogão eu não vou conseguir botar. Mas, cara, é totalmente verdade, eu tive essa ideia. Porque eu queria fazer uma coisa com uma comida gelada, prática, que não ocupasse, tipo, fogão, espaço. E aí, dando uma chavecada na minha avó, na Zenaide e tal, eu consegui um espaço a mais lá em cima. E aí me possibilitou eu botar um fogão. Aí quando eu falei, puta, posso botar o fogão, consegui a autorização do prédio pra botar coifa? Poxa, vamos fazer um negócio diferente. E aí foi assim que eu desisti da temaqueria. Eu queria abrir um negócio, cara, eu queria abrir um negócio inteligente. Eu gosto da gastronomia, de toda, tipo... alta gastronomia, mas eu também gosto de gastronomia inteligente. Eu também acho que tem que agregar negócio com dinheiro. Tem que dar certo, tem que ter funcionário, tem que poder expandir, na minha concepção. Então eu queria fazer um negócio inteligente que fosse bacana pro público e bacana pra quem tá empreendendo, né? E aí veio a ideia na temaqueria, cara, e eu vou te falar, hein? Eu acho que poderia ter dado certo, viu? Porque isso foi antes de 8 anos. Eu abri o Zedel faz quase 8 anos. A gente abriu em 2011, 2012. Agora me fala, acho que foi 2011. 2011. Eu pensei nisso em 2009. Então, assim, eu tava no boom ainda. Acho que eu teria ganhado um dinheiro também. Com o Temaki. Mas, olha, para quem tá nos ouvindo, para nossa sorte, não teve Temaki e veio hambúrguer. Né? E, cara, você vê, Lô, eu abri a loja com nenhum hambúrguer. Nenhum. Sim. Era só sanduíche e 80% do cardápio era frio. Por causa do imóvel, entendeu? Então, assim, só pra você entender que eu também não perdi muito fio da meada. Falei, não posso fazer muita gordura, não tem espaço. Então, assim, o Zedel começou assim. E eu tinha uma chapa de 30 centímetros por 40, onde saía um hambúrguer que chamava Manhattan, que nem ia queijo. Acabei de lembrar. Justamente que eu queria surpreender a galera que ia pensando no cheeseburger com queijo, com maionese. Eu falei, eu vou servir uma coisa aqui doida, cara. Vou servir uma carne foda, mal passada, com pimenta, cebola, picles, e vou servir, em vez de maionese, eu vou botar, uma garrafa de molho inglês na frente desses caras.
Entendeu? Tipo, diferente. Eu vou voltar para a história da sua avó, que é uma coisa curiosa. Quando você, ano passado, reformulou o restaurante da sua avó. Sim, é verdade. E aí, eu queria saber se foi constrangedor, assim, se teve algum problema com ela para poder entrar nessa cozinha e reformular. Porque é muito tempo e muito carinho por aquele trabalho. Você está contando que ela fica 7 dias agora lá. E também eu queria saber o seguinte, o que foi mais difícil, mudar o cardápio ou aposentar o micro-ondas? Cara, se teve problema, não tem problema. Tem até problema? Hoje. Até hoje, cara. Mas olha só, voltando também um pouco naquilo que eu falei, de como a gente pensa os ingredientes, a mudança de cardápio. A gente fez lá, a gente não reinventou a roda também. A gente manteve a alma do ZDL, e muitos produtos, quase todos os produtos, na verdade. Eu repaginei a operação da cozinha para que as meninas tivessem uma operação mais legal, com mais qualidade de equipamentos. Modernizei, elas não tinham equipamentos que elas podiam usar, sabe? Estavam fazendo um negócio batido na faca. Pô, comprei um cúter super legal pra gente fazer. E rolou, cara. Minha avó... Mas como a gente tinha acertado no ZDL, a gente fez um negócio legal, eu ganhei a confiança dela também. Então ela cedeu, mas... Ela reclama todo dia de alguma coisa, mas reclama tudo certo, tudo bem, e é gostoso de ouvir. E quanto mais eu ouvir as reclamações dela, mais feliz eu fico. E tento seguir aquilo que me agrada, sabe? Eu não sou um cara muito de escutar a Bubi, não. É o neto petulante, aquele que vai lá, enfrenta a avó. E você começou com 23 anos só, né? Foi. Por que você sentiu essa necessidade aos 23 anos e se não te deu um frio na barriga, assim? Cara, eu acho que, pelo contrário, a gente quando é mais novo, a gente arrisca mais, né? Hoje eu tenho mais frio na barriga do que naquela época. Não tive frio nenhum, cara. Eu tava muito confiante do produto que eu ia servir. Não tinha na cidade muitas opções, quase nenhuma no estilo que eu tava fazendo, de sanduíches, de coisas... É empreender, né? Era uma ideia simples, que eu acreditava muito, cara. Eu lembro de não sentir... muito receio na hora de abrir, não, cara. Eu senti depois dos anos foram passando de manter, sabe? A responsabilidade, que é manter o nível. E você teve experiência em 2 restaurantes diferentes. Você falou do Vito já e falou um pouco do Levan Bistrô. Sim. Né? Quem te levou pro Levan Bistrô? Quem me levou pro Levan foi um primo meu, Thiago, na época. Eu trabalhava na... Thiago o quê? Thiago Koch. Ah, tá. Eu trabalhava eu fazia faculdade na FAAP. E, cara, como eu te falei, eu tinha família com restaurante, minha vida inteira desde criança, o que eu mais gostava era receber as pessoas em casa. O Thiago era melhor amigo do meu primo. Foi durante muito tempo um grande amigo do meu primo, eles moravam em Ubatuba juntos. Meu pai é filho único, eu só tenho um primo e uma prima. Que moram fora, agora moram em Floripa, moravam em Ubatuba antes. E a mãe do Thiago tinha pousada junto com a minha tia, com a Joyce. E o Thiago mudou pra São Paulo, ele saiu de Ubatuba e veio pra São Paulo, trabalhar na época e tal. E ele sabia da minha paixão, sabe, por comida. E, cara, a gente trocou muito na época, apresentei muitos amigos, parceiros dele, juntos, convivemos muito juntos. E aí, na época, eu tava na faculdade, tava super indeciso, meio infeliz do que ia fazer. Eu falei, porra, ele falou, Julião, vem fazer um estágio comigo lá no Levan, vem... E eu também tinha um outro grande amigo meu, que era um dos sócios na época, o Fred. E eu falei, cara, só que é o seguinte, eu quero passar por entrevista, eu quero ir lá, tipo, não falar nada pra ninguém, vou lá, quero ser entrevistado e tal. E aí foi assim, cara, fui no Levan, aí a RH veio e falou, você vai limpar chão, você vai limpar coifa, você vai limpar cachorro, sem certeza, né? Porque era uma empresa, cara, só tinha bem cozinha tradicional mesmo. Eu falei, eu vou pra cima, tá tudo bem pra mim, é isso que eu quero experimentar. E foi assim. E você era amigo também do Fred Barroso, que é filho do Francisco. Sim. Então tu criou ali uma gangue já, três é uma gangue. E você não contou também que o Thiago Koch, que ainda vai vir aqui para esta mesa, né? Vai ser entrevistado, é claro, ele nem sabe, vai saber pelo podcast. Sim. Ele é autor de um mega sucesso do hambúrguer aqui em São Paulo, que você sequer citou, né? O quê? O Thiago, ele tá... Sim. Ah, sim. De qual hambúrguer ele é? Dono da hamburgueria da Bulgar. Ah, muito bem. Agora estamos mais conversados. Ele nem contou que o amigo que o convidou, olha isso, minha gente, o dono, o cara que criou a Bulgar. Você vai aprontar comigo. E depois...
passou batido, mas eu recuperei. Aliás, falando em recuperar histórias, eu queria recuperar um pouco os seus sonhos, né? Mais de uma vez, você declarou que por pouco não seguiu carreira na gastronomia mais tradicional, né? Você ainda sonha em ser um grande chefe ou vai ficar a vida inteira no hambúrguer? Cara, eu fui sacando que a minha era mais do que a gastronomia em si, mas de fazer um negócio inteligente, cara, que as pessoas... de empreender. E a minha primeira ideia de empreender foi fazer o Zedeli. Só que, cara, o Zedeli nasceu, como eu te falei, de uma necessidade também da gente mudar um pouco o ponto da DOC, porque passou-se 30 anos e os dois restaurantes, a DOC e Lorena, muito prestes, servindo a mesma comida. Eu falei, preciso mudar alguma coisa. E eu falei, vou empreender, vou fazer uma casa de sanduíches, cara, e depois eu vou fazer o meu negócio. A minha ideia era essa, na época. Então eu achei que eu ia fazer o Zedeli em 1 ano, 6 meses, resolvi, fiz uma casa de sanduíches, tchau, vou embora, vou fazer minhas coisas e vou tocando a sanduicheria aqui também, entendeu? Mas, cara, o negócio foi tomando um corpo, tomando um sucesso, um volume, e aí eu vi que a dedicação, fazer comida, cara, é fácil perto de cuidar de pessoas, perto de fazer um negócio que seja sustentável. Então eu comecei a prestar muita atenção nas outras coisas, foi me tomando tempo e junto, cara, você também... Eu tenho 3 filhos, eu tive um filho, logo na abertura eu abri o Zedeli da DOC com 23 anos, com um filho e trabalhando, puta, cara, foi assim, loucura. E no começo que não era fácil, Olha só, se a gente prestar atenção na conversa desse camarada, a gente vai perceber o seguinte: primeiro, que o Zedeli, a hamburgueria, é um acidente que nasceu no restaurante da avó, num dos 2 restaurantes. Era para ser uma temaqueria, que depois começou com vários sanduíches frios, virou hambúrguer e era para ser um negócio provisório, que deveria demorar 1 ano e pouco, e ele ia se lançar como grande chefe. E, no entanto, você foi embalado por esse negócio. É muito legal olhar essa perspectiva da sua história. Sim. Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Além do Zedeli, onde aqui em São Paulo você come um hambúrguer? Burdog. Só? E frevinho. As filas do Zedeli parecem eternas. Pra mim, eu já esperei muito. Aliás, um dia eu encontrei com o senhor caminhando pela rua que bateu no meu ombro. Eu tava indo... Onde foi mesmo? Na Rua dos Pinheiros. Verdade. Você tinha acabado de comer lá e fui esperado muito tempo. E olha que eu sou um cara bem-humorado. Te respondi tudo direitinho, dei boa tarde, aquelas coisas. Sim. E eu nem sabia como era... Ele sabia quem eu era, mas eu não sabia quem ele era. Claro. Eu queria saber o seguinte: você que tem aquelas filas que não acabam, quanto tempo esperaria pra comer um hambúrguer? Eu já esperei muito, cara. Eu esperaria um hambúrguer top, um diferente, sei lá, ilimitado. Ilimitado. Se for uma coisa diferenciada, não tenho pressa. Qual foi a maior fila que você encarou até hoje e onde? Cara, eu não sou um cara de filas, como eu te falei. Tem que ser um negócio muito diferente. Se eu falei, puta... Eu não sou. Se eu fosse um cliente... Se eu fosse cliente do Zedeli, por exemplo, que o Zedeli a gente serve todo o cardápio na calçada, né? Tem lugares que não servem. Então, eu seria um cara de calçada, mas 101%. Ia ficar fumando meu cigarro, tomando meu drink e comendo negócio lá fora. Maravilhoso. Como é a nossa proposta na DOC, cara. Quando a gente abriu a DOC, eu tinha senhor de idade, de 70 anos, sentado na calçada, junto com o Dan Stuber, junto com o Danilo Gentili, junto com o Malvino. Todo mundo junto. Cara, e assim, essa mistura. Então, assim, é rua, velho. Então, eu gosto muito. Então, eu seria o cara da rua. Não esperaria. Você conseguiu se acertar com a vizinhança da casa da Rua dos Pinheiros, ali na Francisco Leitão? E a briga pior é pelo Parklet ou pela Coifa? Não, a gente se acertou. Não teve, assim, Não foi... O que foi passado foi maior do que aconteceu. A situação foi resolvida muito tranquilamente. Já está alinhada. Eu acho que foi uma coisa... É bom falar também que foi uma coisa pontual de algumas pessoas do prédio. Como eu falei, a gente não vai agradar nunca ninguém. Mas os nossos vizinhos... Se a gente não agradar os nossos vizinhos, o que a gente está fazendo? Então, assim, a gente tem muitas... A grande maioria do prédio é super amiga nossa. No nível de que, cara, eu tô preocupado com tudo, cara. Então, assim, eu quero saber, o vizinho, tem alguns vizinhos, às vezes não chegam com um peso, com alguma coisa. A gente fala, gente, vamos ajudar, vamos, né, olha pro próximo. Então, a gente quer ter uma relação muito boa. É muito difícil, cara. Um restaurante que bombou muito, deu muito movimento, né? O público maior do que a gente esperava do começo. Então a gente vai realmente consertando as coisas. Mas é uma situação que ajudou a alinhar alguns processos
técnico, sabe? De visita, de caixa de gordura que precisa cruzar com não sei o que lá. Então, assim, a gente lida hoje com e-mails, os advogados leem, mas aí uma troca entre a gente só pra, garantir. Puta, tal hora a gente vai começar a limpeza de caixa de gordura. Tal hora a gente vai... Pra alinhar, porque algumas vezes, cara, tem coisas que se cruzam numa relação, né? E se não tá alinhada, porra, a caixa de gordura é incomum. O cara vai fazer uma limpeza no ZDL, avisa a gente. Então, assim, essa relação foi alinhada. Então, assim, foi um momento de dificuldade, mas eu acho que foi um baita aprendizado pra gente, pra eles, e tá tudo certo, tudo bem. Você inaugurou um sistema recente de entregas, de delivery. Qual o cliente é mais exigente? O que fica no salão ou o que recebe a comida em casa? Eu acho que é o mesmo cliente, em momentos diferentes, sabe? O que a gente brinca um pouquinho na questão do delivery é que é uma relação mais técnica, né? A pessoa quer um bom produto, num tempo bacana e com preço legal. É difícil consertar erros, sabe? Coisas que no restaurante a gente dá um jeito e por exemplo, esqueceu um guardanapo. Claro que a gente faz um serviço para não acontecer esses erros, mas às vezes acontece. E a relação do cliente com o garçom, cara, ela é construída antes, na entrada, né? Então, se o cara receber um bom sorriso, cara, um serviço legal, uma boa noite, o garçom se atentou aos sinais que a cada cliente emana, né? Uma pessoa tá com pressa, outra tá mais relaxada, outra não quer falar, outra quer conversar, quem atender. Então, assim, toda essa construção da nossa peça, né? Do nosso teatro que acontece na ZDL não é feita no delivery. Ela é uma coisa mais técnica, então é difícil a relação do cliente no delivery por conta disso. Até a gente conseguir resolver um problema tão simples, que é quanto esquecer um guardanapo, demora um tempo muito grande. E aí já foi lá uma avaliação, uma estrela, o cara já não sei o que lá. E muitas vezes a gente recebe mais avaliações, e óbvio que a gente faz hospitalidade. A gente liga para todos os clientes que falam ruim, falam às vezes clientes que têm uma crítica, botam de maneira maravilhosa. A gente liga para todo mundo, não interessa. Que teve algum problema, a gente quer saber, quer entender e tenta resolver da melhor forma. Aí realmente usando a nossa hospitalidade. Então esse é o nosso grande desafio no delivery, conseguir ter um relacionamento emocional com o cliente mesmo sem estar com ele fisicamente, sabe? É isso. Nós vamos agora para a sessão mais gostosa do Cozinha do Lorenzato, que é receitinha. Júlio, o que você vai ensinar para quem está nos ouvindo? Eu vou ensinar a gente a fazer um blend, o meu blend preferido de hambúrguer, da maneira mais fácil para fazer em casa, sem ter que ficar pesando percentual de gordura ou qualquer coisa do gênero. Então, hamburgueiros de plantão, vocês se unem agora porque vocês vão aprender o blend do ZDL. Olha lá. Cara, eu gosto muito de usar 50% de miolo do acém, 50% de peito. Aí eu tô falando um gado com um certo marmoreio. Aí um Angus pelo menos uns 50% para você ter esse marmoreio de carne. E é muito importante o marmoreio de carne, ao invés de adicionar gordura extra, porque o marmoreio da carne é uma gordura que é diferente da gordura que é acoplada para fora da carne. Ela retém muito mais o líquido do hambúrguer. Então, usar carne com marmoreio alto é muito legal e essas duas carnes fazem um blend sensacional. O tempero a gente não usa, como eu falei, para fazer uma emulsificação legal, para ele ficar untuoso, pode passar 2 vezes no moedor, a gente passa no disco 6. Disco 6, 2 vezes. 2 vezes. E, cara, modelar é muito pessoal, assim, quando eu tô fazendo hambúrguer em casa, eu modelo na mão. Então, e acho que nem precisa de um balança, sabe? Você tem uma como fazia antigamente com hambúrguer, você tem até com uma concha de sorvete, você tira lá pra você ter uma medida meio padrão, sabe? Aí você, prensa com a mão, não precisa amassar tanto, mas também não é pra deixar ele fofo, ele tem que ter uma certa, tem que ficar junto. E eu gosto de botar um pouquinho na geladeira antes. Eu recomendo aí o hambúrguer entrar uns 5 graus na chapa, 8 graus, temperatura de geladeira, né? Pra dar aquele choque na hora que entra na chapa e você consegue criar aquela crosta, né? Que é um sabor muito legal pro hambúrguer. Todo hambúrguer tem, mesmo ele mal passado, tem que ter essa crosta. E você tempera com o quê? Na hora com sal, sal pimenta? E pimenta preta. Só isso? Sal e pimenta preta, sim. Pimenta moída na hora? Não, pimenta a gente moe a pimenta no liquidificador, porque é um volume gigantesco. Ah, tá, no restaurante. Mas em casa... Em casa sim, perfeito, perdão. A gente tá ensinando. É verdade. Olha, seu Júlio. Tá, sal e pimenta moída na hora, pimenta preta, sal normal. Eu gosto muito de ter sais de parrilha que são super legais pra usar, mas aí também tem que tomar cuidado porque às vezes a gente tá acostumado com o salzinho fino de casa, acaba passando um pouco na mão. Mas o sal de parrilha é uma coisa bem bacana de experimentar.
Eu resisti bravamente para não comer os hambúrgueres durante o programa, porque não dá para falar de boca cheia. Tem ainda um último pedido, que é uma cheesecake, que está aqui do meu lado. E qual é a receita da cheesecake? Cara, essa receita da vovó é secreta, meu. Olha, então, Gabriele Menezes, não rolou, fica tranquila, pedi a sua receita e a dona Rosa não autorizou, fica assim, tem que pedir pra dona Rosa a receita da cheesecake. Eu vou ter que passar essa bola pra ela, meu, mas será um prazer. Vovó autorizando, meu, eu mando mensagem pra Gabi na hora. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no estúdio o craque do hambúrguer, Júlio Hall. Muito obrigado, Júlio. Obrigado você, Lorenzato, um baita prazer, obrigado, viu? Até a próxima sexta, um abração a todos.